No princípio, antes que existisse qualquer montanha, qualquer oceano, qualquer estrela no céu, existia apenas Deus. Não havia tempo, não havia humanidade, não existia luz, nem escuridão. Como conhecemos, tudo era vazio e silêncio. Até que Deus decidiu criar os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, coberta por trevas profundas. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus pronunciou as primeiras palavras registradas na história. Haja luz. E imediatamente a luz surgiu, brilhando em meio à escuridão. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. Assim terminou o primeiro dia. Depois Deus criou o firmamento, separando as águas acima das águas abaixo, e chamou esse firmamento de céu. Assim terminou o segundo dia. No terceiro dia, Deus reuniu as águas em um só lugar, para que aparecesse a terra seca. Chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Então ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas, árvores frutíferas e todo tipo de vida vegetal. E assim aconteceu. Deus olhou para tudo aquilo e viu que era bom. No quarto dia, Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e também as estrelas espalhadas pelos céus para iluminar a terra e marcar tempos, estações, dias e anos. No quinto dia, Deus criou os peixes dos mares e as aves dos céus, enchendo as águas e o firmamento de vida. Deus os abençoou, dizendo que se multiplicassem. No sexto dia, Deus criou todos os animais da terra, grandes, pequenos, selvagens e domésticos, cada um conforme sua espécie. Então, aconteceu o momento mais importante da criação. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus formou o homem do pó da terra, soprando em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. O nome daquele homem era Adão. Deus deu a ele autoridade sobre toda a criação, sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais da terra. Deus observou tudo o que havia criado e viu que era muito bom. Então, no sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra e santificou aquele dia. Depois Deus plantou um jardim especial, chamado Éden. Era um lugar perfeito, cheio de árvores belas, rios cristalinos, frutos abundantes e paz absoluta. No centro do jardim estavam duas árvores importantes, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo e cuidar dele. E Deus deu uma ordem muito clara, dizendo que Adão poderia comer livremente de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comesse, certamente morreria. Mas Deus viu que Adão estava sozinho. Entre todos os animais criados, nenhum era semelhante a ele. Nenhum podia conversar, pensar ou compartilhar a vida como ele. Então Deus fez Adão cair em profundo sono. Tirou uma de suas costelas e dela formou a mulher. Quando Adão a viu, ficou maravilhado e disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Seu nome era Eva. Adão e Eva viviam felizes, sem medo, sem dor, sem tristeza e sem vergonha. Eles caminhavam em perfeita comunhão com Deus no jardim do Éden. Entretanto, havia uma criatura muito astuta no jardim, a serpente. Ela aproximou-se de Eva e perguntou: foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu que podiam comer de todas as árvores, menos da árvore que estava no meio do jardim, porque se comessem, morreriam. Então a serpente mentiu, dizendo: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva começou a olhar para o fruto de maneira diferente. O fruto parecia bonito, agradável e desejável para dar sabedoria.
Então ela tomou do fruto e comeu. Depois entregou também para Adão e ele comeu. Naquele instante, algo mudou completamente. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Pela primeira vez sentiram vergonha, medo, culpa e tristeza. Tentaram se cobrir, fazendo roupas de folhas de figueira. Quando ouviram Deus caminhando pelo jardim, esconderam-se entre as árvores. Então Deus chamou Adão perguntando: "Onde você está?" Adão respondeu: "Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Então me escondi." Deus perguntou: "Quem lhe mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse." Adão tentou colocar a culpa em Eva, dizendo que a mulher lhe deu o fruto. Eva, por sua vez, culpou a serpente. Então Deus declarou: "Julgamento sobre todos. A serpente seria amaldiçoada entre todos os animais e pisaria no pó todos os dias de sua vida." Deus disse que haveria inimizade entre a serpente e a descendência da mulher. Eva passaria a sentir dores no parto, e Adão teria que trabalhar duramente para tirar sustento da terra. A criação perfeita agora estava marcada pelo pecado, sofrimento e morte. Mesmo diante do pecado, Deus demonstrou misericórdia. Ele fez roupas de pele para cobrir Adão e Eva, mas declarou que eles não poderiam permanecer no jardim do Éden para sempre. Então Deus expulsou o homem e a mulher do jardim e colocou querubins com espadas flamejantes, guardando o caminho da árvore da vida. A partir daquele momento, a humanidade começava uma nova história, marcada pela luta, pela sobrevivência, pelo pecado e pela necessidade da presença de Deus. Algum tempo depois, Eva deu à luz seu primeiro filho, chamado Caim. Ela acreditava que havia recebido um presente de Deus. Depois nasceu Abel. Caim tornou-se agricultor, enquanto Abel cuidava de ovelhas. Certo dia, os dois decidiram oferecer sacrifícios ao Senhor. Abel trouxe as melhores partes dos primeiros cordeiros do seu rebanho, enquanto Caim apresentou frutos da terra. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Isso fez Caim ficar profundamente irritado e abatido. Então, Deus falou com ele, dizendo: "Por que você está irado? Se fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer o bem, o pecado está à porta, querendo dominá-lo. Porém, você deve vencê-lo mesmo." Depois do aviso de Deus, Caim deixou a inveja dominar seu coração. Ele chamou Abel para ir ao campo e ali atacou seu próprio irmão, matando-o pela primeira vez na história da humanidade. O sangue de Abel caiu sobre a terra e um grande pecado foi cometido. Então, Deus perguntou a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" Mas Caim respondeu friamente: "Não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão?" Então, Deus declarou que o sangue de Abel clamava da terra e amaldiçoou Caim, dizendo que ele seria fugitivo e errante pelo mundo. Caim ficou desesperado, com medo de ser morto. Mas Deus colocou um sinal sobre ele, para que ninguém o matasse. A humanidade começou a crescer e se espalhar pela terra, mas junto com o crescimento, aumentava também a maldade. Os homens tornavam-se violentos egoístas e cada vez mais distantes de Deus. Mesmo assim, ainda existiam pessoas que buscavam o nome do Senhor e desejavam andar em seus caminhos. Entre essas pessoas, nasceu um homem chamado Noé, que mais tarde teria um papel decisivo na história da humanidade. Com o passar dos anos, a humanidade se multiplicou rapidamente sobre a terra. As cidades começaram a surgir. Os homens desenvolveram ferramentas, construíram tendas, criaram instrumentos musicais e aprenderam a trabalhar com metais. Mas, ao mesmo tempo, o coração das pessoas se afastava cada vez mais de Deus. A violência crescia, a maldade dominava os pensamentos humanos e o pecado se espalhava por toda parte. Os homens viviam apenas para satisfazer seus próprios desejos
sem se importar com justiça. Bondade ou obediência ao Criador? Deus observava tudo aquilo e viu que a maldade do homem havia se tornado muito grande na terra e que todos os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Isso entristeceu profundamente o coração de Deus. No meio de uma geração corrompida, existia um homem diferente, chamado Noé. A Bíblia diz que Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Enquanto o restante da humanidade vivia em rebeldia, Noé permanecia fiel. Ele tinha esposa e 3 filhos, chamados Sem, Cam e Jafé. Deus, então, decidiu revelar a Noé aquilo que faria sobre a terra. Deus disse que destruiria toda a carne, porque a violência havia enchido o mundo. Mas também disse que salvaria Noé e sua família. Então, Deus deu uma missão muito importante para Noé: construir uma grande arca. Deus explicou cada detalhe da construção. Disse o tamanho, o tipo de madeira que deveria usar, como dividir os compartimentos e até como passar betume por dentro e por fora para impedir a entrada de água. A arca seria gigantesca, muito maior do que qualquer embarcação conhecida naquela época. Noé ouviu atentamente cada instrução e obedeceu exatamente como Deus ordenou. Enquanto Noé construía a arca, provavelmente foi alvo de zombarias. As pessoas deviam perguntar: por que alguém construiria uma embarcação tão enorme longe do mar? Muitos devem ter chamado Noé de louco, mas ele continuou firme, porque confiava totalmente em Deus. Durante muitos anos, Noé trabalhou na construção da arca, enquanto anunciava que o julgamento de Deus estava chegando. Porém, ninguém quis ouvir. Quando tudo estava pronto, Deus ordenou que Noé entrasse na arca, juntamente com sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Deus também fez com que os animais viessem até a arca. Casais de todas as espécies. Entraram 2 a 2, machos e fêmeas. Alguns animais puros entraram em maior quantidade para a preservação. Depois que todos entraram, Deus fechou a porta da arca. Então, começou algo que a humanidade jamais havia visto. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. As fontes do grande abismo se romperam e águas surgiram de todos os lados. Os rios transbordaram, as cidades desapareceram e as montanhas começaram a ser cobertas. Tudo aquilo que tinha fôlego de vida fora da arca morreu. Homens, mulheres, crianças, animais, todos pereceram por causa da maldade. Apenas Noé, sua família e os animais dentro da arca sobreviveram. As águas prevaleceram sobre a terra por muitos meses. A arca flutuava sobre aquele imenso oceano, enquanto o mundo antigo desaparecia completamente. Mas Deus não havia se esquecido de Noé. Depois de 150 dias, Deus enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram lentamente a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé esperou pacientemente até que a terra secasse. Certo dia, Noé soltou um corvo, depois uma pomba, para verificar se as águas haviam diminuído. A pomba voltou porque ainda não havia encontrado lugar seco. Alguns dias depois, Noé soltou novamente a pomba, e ela retornou trazendo em seu bico uma folha nova de oliveira, mostrando que as águas estavam baixando. Finalmente, em outra tentativa, a pomba não voltou mais, indicando que já existia terra seca. Então, Deus ordenou que Noé saísse da arca, junto com sua família e todos os animais. Assim que saiu, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Deus se agradou da atitude de Noé e fez uma promessa importante. Jamais destruiria novamente toda a terra por meio de um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. Toda vez que o arco aparecesse, seria lembrança da promessa de Deus para toda a humanidade. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé começaram novamente a povoar a terra. Os filhos de Noé deram origem às nações do mundo.
Mas apesar de tudo o que havia acontecido, o coração humano ainda carregava o pecado. Em certo momento, os homens decidiram construir uma grande cidade e uma torre tão alta que alcançasse os céus. Eles queriam fazer um nome para si mesmos e mostrar sua grandeza, sem depender de Deus. Essa construção ficou conhecida como Torre de Babel. Naquela época, todos falavam a mesma língua. Isso facilitava a união do povo para realizar aquele enorme projeto. Mas Deus viu que a intenção deles era orgulho, rebeldia e arrogância. Então confundiu as línguas da humanidade. De repente, as pessoas já não conseguiam se entender. Cada grupo passou a falar uma língua diferente. E por causa disso, foram espalhados pela terra. A construção da torre foi interrompida. E aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali Deus confundiu a linguagem dos homens. Com o passar do tempo, surgiram muitas gerações, até que nasceu um homem chamado Abrão, que mais tarde seria conhecido como Abraão. Ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus, junto de sua família. Certo dia, Deus falou com Abrão e lhe deu uma ordem surpreendente. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus também fez promessas extraordinárias. Disse que faria de Abrão uma grande nação, que abençoaria sua descendência e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abrão tinha 75 anos quando decidiu obedecer à voz de Deus. Ele deixou sua terra, levando sua esposa, Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos e tudo o que possuía. Partiu sem saber exatamente para onde iria, confiando apenas nas promessas do Senhor. Quando chegou à terra de Canaã, Deus apareceu novamente e prometeu que aquela terra seria dada aos seus descendentes. Então, Abrão construiu altares e passou a invocar o nome de Deus. Porém, uma grande fome atingiu a região e Abrão desceu ao Egito, temendo ser morto por causa da beleza de Sarai. Ele pediu que ela dissesse ser sua irmã. Isso causou problemas porque Faraó levou Sarai para seu palácio. Mas Deus enviou pragas sobre a casa de Faraó e a verdade foi descoberta. Então Faraó devolveu Sarai a Abrão e ordenou que eles partissem. Abrão voltou para Canaã, muito rico em gado, prata e ouro. Mas logo surgiram conflitos entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, porque a terra já não suportava tantos animais. Então, Abrão propôs que se separassem pacificamente. Ló escolheu as campinas férteis, próximas de Sodoma, enquanto Abrão permaneceu em Canaã. Depois disso, Deus renovou sua promessa, dizendo que toda a terra que Abrão podia ver seria dada a ele e aos seus descendentes para sempre. Ló passou a viver próximo da cidade de Sodoma, uma região rica e próspera, mas conhecida por sua grande maldade. Enquanto isso, Abrão continuava vivendo em tendas na terra de Canaã, confiando nas promessas de Deus. Certo dia, uma guerra aconteceu entre vários reis daquela região, e Sodoma acabou sendo derrotada. Os inimigos invadiram a cidade, levaram riquezas, alimentos e muitas pessoas como prisioneiras. Entre os capturados estava Ló, sobrinho de Abrão. Quando Abrão soube do que havia acontecido, reuniu homens treinados de sua casa e saiu em perseguição aos reis inimigos. Mesmo sendo em número menor, Abrão atacou durante a noite, derrotou os inimigos e conseguiu libertar Ló, além de recuperar todos os bens roubados. Quando voltou da batalha, foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo que Deus havia lhe dado vitória sobre os inimigos. Em gratidão, Abrão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Depois dessas coisas, Deus apareceu novamente a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Mas Abrão,
Estava preocupado porque ainda não tinha filhos e acreditava que seu servo Eliezer herdaria tudo o que possuía. Então Deus levou Abrão para fora da tenda e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar. Mas assim será a tua descendência. Abrão acreditou em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Mesmo com a promessa, Sarai continuava sem filhos e já estava avançada em idade. Então, ela decidiu entregar sua serva egípcia, Agar, para que Abrão tivesse um filho através dela. Agar engravidou, mas começou a desprezar Sarai. Isso causou muitos conflitos dentro da casa. Abrão permitiu que Sarai resolvesse a situação e Agar fugiu para o deserto. Lá o anjo do Senhor apareceu a ela, dizendo que deveria voltar, porque seu filho também se tornaria uma grande nação. Agar deu à luz um menino chamado Ismael, anos depois. Deus apareceu novamente a Abrão quando ele tinha 99 anos. Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Também mudou o nome de Sarai para Sara. Deus reafirmou sua promessa, dizendo que Sara teria um filho mesmo já sendo idosa. Como sinal da aliança, Deus instituiu a circuncisão entre Abraão e todos os homens de sua casa. Certo dia, 3 homens apareceram diante da tenda de Abraão. Ele os recebeu com hospitalidade, oferecendo água, pão, carne e descanso. Durante a conversa, um deles anunciou que Sara teria um filho dentro de 1 ano. Sara ouviu aquilo de dentro da tenda e riu, porque era muito velha para engravidar. Mas Deus perguntou: Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Depois da visita, aqueles homens seguiram em direção a Sodoma. Então, Deus revelou a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra por causa da extrema maldade de seus habitantes. Abraão começou a interceder pelas cidades, perguntando se Deus destruiria os justos junto com os ímpios. Ele perguntou se as cidades seriam poupadas caso houvesse 50 justos. Depois, 40, 45, 30, 20 e até 10. Deus respondeu que pouparia a cidade se encontrasse 10 justos nelas. 2 anjos chegaram a Sodoma ao entardecer, e Ló os recebeu em sua casa. Mas os homens da cidade cercaram a residência, querendo abusar dos visitantes, mostrando a perversidade extrema daquele povo. Os anjos então cegaram os homens e avisaram a Ló que a destruição estava prestes a acontecer. Mandaram que ele reunisse sua família e fugisse imediatamente. Ló hesitou, mas os anjos o tiraram pela mão, juntamente com sua esposa e suas filhas, dizendo: Fugam para salvar suas vidas. Não olhem para trás. Ao amanhecer, fogo e enxofre caíram do céu, destruindo completamente Sodoma e Gomorra. As cidades foram consumidas juntamente com toda a região. Mas enquanto fugiam, a esposa de Ló desobedeceu à ordem e olhou para trás, transformando-se em uma estátua de sal. Ló e suas filhas escaparam para uma cidade pequena nas montanhas. Algum tempo depois, finalmente aconteceu o impossível. Sara engravidou conforme Deus havia prometido e deu à luz um filho na velhice. Abraão tinha 100 anos quando o menino nasceu e recebeu o nome de Isaque, que significa riso, porque Sara disse que Deus a havia feito rir de alegria. Isaque cresceu forte e saudável, mas surgiram conflitos entre Sara e Agar, porque Ismael zombava do menino. Então Sara pediu que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Abraão ficou triste, mas Deus disse que cuidaria também de Ismael, porque ele seria pai de uma grande nação. Agar partiu pelo deserto com seu filho, mas a água acabou, e ela pensou que ambos morreriam. Então Deus ouviu o choro do menino e mostrou um poço de água, salvando suas vidas. Ismael cresceu no deserto, tornou-se arqueiro e também teve muitos descendentes. Depois de algum tempo, Deus decidiu provar a fé de Abraão da maneira mais difícil possível. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho,
Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto no monte que eu te mostrarei. Mesmo com o coração partido, Abraão obedeceu, levantou, se cedo preparou tudo e partiu com Isaque rumo ao lugar indicado. Durante a viagem, Isaque perguntou: onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Meu filho, quando chegaram ao monte, Abraão construiu um altar, colocou lenha e amarrou Isaque. Então levantou a faca para sacrificar. Lô, mas naquele instante, o anjo do Senhor chamou do céu, dizendo: Abraão, não faças nenhum mal ao rapaz. Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste teu filho. Então Abraão viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto e o ofereceu no lugar de Isaque. Mais uma vez, Deus reafirmou sua promessa, dizendo que a descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas do céu e que através dela todas as nações da terra seriam abençoadas. Com o passar dos anos, Sara morreu e Abraão chorou profundamente sua perda. Ele comprou um campo com uma caverna para sepultar, lá sendo aquela a primeira propriedade oficial que possuía na terra prometida. Depois, Abraão, já muito velho, decidiu encontrar uma esposa para Isaque. Mandou seu servo de confiança até sua terra natal para procurar uma mulher entre seus parentes. O servo orou, pedindo direção a Deus, e encontrou Rebeca junto a um poço. Ela demonstrou bondade, oferecendo água, não apenas para ele, mas também para todos os seus camelos. O servo percebeu que Deus havia respondido sua oração. Então, levou Rebeca para se casar com Isaque. Isaque amou Rebeca profundamente e encontrou consolo após a morte de sua mãe. Sara, Isaque e Rebeca começaram sua vida juntos na terra de Canaã. Mas durante muitos anos, Rebeca não conseguia ter filhos. Então, Isaque orou ao Senhor por sua esposa, e Deus ouviu sua oração. Rebeca engravidou, porém a gravidez era difícil, porque os filhos lutavam dentro dela. Então ela buscou ao Senhor e recebeu uma revelação. Deus disse que 2 nações estavam em seu ventre e que o mais velho serviria ao mais novo. Quando chegou o momento do parto, nasceram gêmeos. O primeiro saiu ruivo e peludo, recebendo o nome de Esaú. Depois nasceu Jacó, segurando o calcanhar do irmão. Os meninos cresceram e tornaram-se muito diferentes. Esaú gostava da caça e da vida no campo, enquanto Jacó era mais tranquilo, permanecendo entre as tendas. Isaque amava mais Esaú, por causa da caça que ele trazia, mas Rebeca preferia Jacó. Certo dia, Esaú voltou do campo extremamente cansado e faminto. Jacó estava preparando um ensopado. Então, Esaú pediu comida. Jacó aproveitou a oportunidade e pediu em troca o direito de primogenitura. Esaú desprezou esse direito, dizendo que estava prestes a morrer de fome. Então, vendeu sua primogenitura ao irmão por um prato de comida. Anos depois, Isaque, já velho e quase cego, decidiu dar sua bênção a Esaú. Mandou que ele fosse caçar e preparasse uma refeição especial antes de receber a bênção. Rebeca ouviu a conversa e elaborou um plano para que Jacó recebesse a bênção no lugar do irmão. Ela preparou comida rapidamente, colocou roupas de Esaú em Jacó e cobriu suas mãos e pescoço com pele de cabrito para imitar os pelos do irmão. Jacó entrou diante de Isaque, fingindo ser Esaú. O velho desconfiou da voz, mas ao tocar nas mãos acreditou que era Esaú. Então, deu a Jacó a bênção da primogenitura, declarando prosperidade, autoridade e domínio sobre povos. Pouco depois, Esaú chegou trazendo a comida verdadeira. Quando Isaque percebeu que havia sido enganado, ficou profundamente abalado. Esaú chorou desesperadamente, pedindo uma bênção, mas Jacó já havia recebido a principal bênção. Então, Esaú passou a odiar o irmão e planejou matá-lo. Assim que Rebeca soube disso, mandou Jacó fugir para a casa de seu tio, Labão, em Harã.
Durante a viagem, Jacó parou para descansar, e naquela noite teve um sonho extraordinário. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor, que falou, dizendo que daria aquela terra aos descendentes de Jacó, e que sua descendência seria numerosa, espalhando-se por toda a terra. Quando acordou, Jacó ficou cheio de temor, dizendo, verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Então, chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Jacó chegou à casa de Labão e ali conheceu Raquel, filha de Labão. Jacó apaixonou-se imediatamente por ela e concordou em trabalhar 7 anos para poder se casar. Mas Labão o enganou, entregando primeiro Lia, irmã mais velha de Raquel. Jacó só percebeu no dia seguinte. Mesmo assim, aceitou trabalhar mais 7 anos para casar também com Raquel. Os anos passaram e Jacó teve muitos filhos através de Lia e Raquel, e também das servas delas, formando assim as 12 tribos que mais tarde dariam origem ao povo de Israel. Com o tempo, Jacó tornou-se muito rico, possuindo grandes rebanhos servos e riquezas. Mas começaram conflitos entre ele e Labão. Então, Deus mandou Jacó voltar para sua terra natal. Jacó partiu secretamente, levando toda a sua família e bens. Quando Labão descobriu, saiu atrás dele. Mas Deus o advertiu em sonho para não fazer mal a Jacó. Então ambos fizeram um acordo de paz e seguiram caminhos diferentes. Enquanto retornava, Jacó ficou com medo, porque sabia que um dia havia enganado Esaú e agora teria que reencontrá-lo. Jacó enviou presentes para tentar apaziguar o irmão. Na noite anterior ao encontro, Jacó ficou sozinho, e um homem misterioso lutou com ele até o amanhecer. Durante a luta, Jacó não desistiu, mesmo ferido. Então, o homem declarou que dali em diante ele não se chamaria mais Jacó, mas Israel, porque havia lutado com Deus e prevalecido. Jacó saiu mancando daquela luta, mas transformado espiritualmente. No dia seguinte, Jacó encontrou Esaú, e para sua surpresa, o irmão correu em sua direção, abraçando-o e chorando. Todo o ódio do passado havia desaparecido. Os dois se reconciliaram em paz. Depois disso, Jacó estabeleceu-se novamente na terra prometida, junto de seus filhos. Entre todos os filhos de Jacó, havia um chamado José, que era o favorito de seu pai. Jacó deu a José uma túnica especial colorida, demonstrando seu amor. Isso provocou inveja nos irmãos. Além disso, José contava sonhos que indicavam que um dia governaria sobre eles. Em um dos sonhos, feixes de trigo se inclinavam diante do feixe de José. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Certo dia, Jacó enviou José para visitar os irmãos que estavam cuidando dos rebanhos. Quando o viram de longe, conspiraram para matá-lo. Mas Ruben convenceu os irmãos a não derramar sangue. Então, jogaram José em uma cisterna vazia. Pouco depois, mercadores ismaelitas passaram pelo local e Judá sugeriu vender José como escravo. Os irmãos concordaram. Venderam José por 20 moedas de prata e levaram sua túnica manchada de sangue para enganar Jacó, fazendo-o acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. José foi levado para o Egito e vendido a Potifar, oficial de Faraó. Mesmo como escravo, Deus estava com José e tudo prosperava em suas mãos. Potifar confiou totalmente nele, mas a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou, dizendo que não pecaria contra Deus. Furiosa, ela o acusou falsamente, e José foi lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus continuava com José, e ele ganhou a confiança do carcereiro. Certo dia, 2 oficiais de Faraó tiveram sonhos, e José os interpretou corretamente. Mais tarde, o próprio Faraó começou a ser perturbado por sonhos misteriosos que ninguém conseguia explicar. Então lembraram-se de José e o tiraram da prisão.
José revelou que os sonhos significavam que viriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome, sobre o Egito. Impressionado, Faraó colocou José como governador sobre toda a terra do Egito. José administrou os alimentos durante os anos de fartura, e quando a fome chegou, o Egito tinha reservas, enquanto outras nações sofriam. A fome atingiu também Canaã, e os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de comida. Sem reconhecer, José ajoelharam-se diante dele, exatamente como em seus antigos sonhos. Depois de várias provas, José finalmente revelou sua identidade. Os irmãos ficaram assustados, mas José chorou e disse que Deus havia transformado o mal em bem para preservar muitas vidas. Então, José mandou buscar Jacó e toda a sua família para viver no Egito. Jacó reencontrou José, depois de muitos anos, acreditando que ele estava morto, e chorou emocionado. Toda a família passou a viver na terra de Gósen, onde prosperaram grandemente. Assim termina o livro de Gênesis, mostrando como Deus guiou cada geração, desde a criação do mundo até o surgimento do povo de Israel, através da família de Jacó, também chamado Israel. Ensinança do livro. A maior ensinança do livro de Gênesis é que Deus permanece no controle de tudo, mesmo quando os seres humanos falham, pecam ou enfrentam momentos difíceis. Desde a criação do mundo até a história de José, vemos que Deus sempre tinha um propósito maior. Adão e Eva pecaram, mas Deus continuou cuidando da humanidade. Caim matou Abel, mas Deus não abandonou sua criação. O mundo se corrompeu, mas Noé permaneceu fiel. Abraão saiu sem saber para onde iria, mas confiou nas promessas de Deus. José foi vendido como escravo, sofreu injustiças, foi preso. Mas no final entendeu que Deus transformou toda a dor em algo maior para salvar muitas vidas. Gênesis também ensina sobre fé, obediência e consequências. Mostra que escolhas erradas trazem sofrimento, mas a obediência a Deus conduz ao propósito. A história inteira revela que Deus honra aqueles que confiam nele mesmo em tempos difíceis. E acima de tudo, o livro mostra o começo da promessa de salvação, que mais tarde se cumpriria através de Jesus Cristo, descendente de Abraão, Isaque e Jacó.